Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra no nosso Congresso Médico Acadêmico de Botucatu. Meu nome é Beatriz, eu sou aluna do terceiro ano aqui da Faculdade de Medicina e hoje eu vou estar mediando esse espaço com o Dr. Roosevelt Cassorla. Ele é médico graduado pela Escola Paulista de Medicina, ele tem um doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutorado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e pela Universidade de Barcelona, livre docência e professor titular pela Unicamp. Ele é membro efetivo, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E também é membro da Federação Brasileira de Psicanálise, da Federação Latino-Americana de Psicanálise e da International Psychoanalytical Association. Membro do Conselho Editorial do International Journal of Psychoanalysis e de várias revistas psicanalíticas. Ele recebeu o Sigourney Award Worldwide Achievements for the Advancement of Psychoanalysis em 2017. É o maior prêmio internacional de psicanálise. O Dr. Roosevelt está aqui para conversar com a gente sobre a visão psicanalítica de aspectos vitais e autodestrutivos da profissão médica. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, primeiramente. Agradeço em meu nome, em nome da coordenação. Seja muito bem-vindo ao nosso congresso. Te passo a palavra, pode ficar à vontade. Tá bom, Beatriz. O Daniel também está aí. É um prazer, foi um grande prazer ter sido convidado por vocês. E esta palestra ou esta atividade foi adiada porque nós tivemos um evento triste. E talvez esse evento reflita também um pouquinho, nos ajude a conversar um pouco sobre a saúde mental em geral, né? Em particular a do estudante de medicina. Estudante de medicina é um ser humano como qualquer outro, né? Então ele vai estar sujeito a todas as vicissitudes da vida. Nós vivemos num mundo em que a realidade é frustrante. Né? A realidade não é exatamente como nós queremos, pelo menos a maior parte do tempo. E a nossa mente, né? Nossa capacidade mental, ela se desenvolve, né? Desde que a gente nasce, à medida que a gente vai ficando bebê, criança, adolescente, né? Principalmente nas fases iniciais da vida. E se torna um processo de constituição da mente em que nós podemos observar a realidade e lidar com a realidade tanto gratificante quanto frustrante. Principalmente a realidade frustrante. Então, quando nós estamos frente a um problema, se a nossa mente for constituída razoavelmente, nós ativamos a mente e tentamos resolver o problema. Isso é evidente. Vocês têm um paciente, é um problema, e vocês vão usar a mente de vocês, todo o conhecimento que vocês têm, todas as emoções, toda a intuição, e vão tentar resolver o problema. Só que nós estamos constantemente tentando resolver problemas relacionados à nossa vida. Aquela pessoa que não gosta da gente tanto quanto a gente gostaria, aquela exigência que nos frustra, aquela cobrança que está acima daquela nossa capacidade naquele momento, né? Principalmente as relações humanas. As relações humanas são sempre muito turbulentas, porque, como eu brinco, o outro tem costume de não ser igual a gente. Então ele é outro, e nós esperávamos que o outro pensasse que nem a gente, visse o mundo que nem a gente, e isso que a gente chama uma relação narcísica, né? O Narciso era uma pessoa, um ser muito lógico, né? Em que ele imaginava que ele controlava o mundo e que tudo girava em torno dele. Os bebês funcionam assim, pelo menos no início da vida. E aos pouquinhos eles vão percebendo que aquela fantasia de que a mãe era uma propriedade dele, de que o ser era uma propriedade dele, vai se desfazendo quando ele descobre que a mãe tem vida própria. E esse momento é um momento crucial que a gente chama em psicanálise de Édipo. Édipo é o momento
em que nós descobrimos que existe o outro separado de nós e logo o outro separado de nós se relaciona com o terceiro, com o quarto, com o quinto. A gente diz então que o ser humano sai da relação dual, em que ele se imagina controlando o mundo e o mundo é um prolongamento dele, para uma relação triangular, em que existe ele, a mãe separada dele, e a mãe se relaciona com o terceiro, que é o pai, que é o irmão, os irmãos, que é a cultura, que é a sociedade, que a mãe se relaciona com ela mesma, né? E por vezes. Então, esses momentos cruciais que a transformação, né, das relações narcísicas de relações edípicas, ele persiste o resto da vida. Né? Nós estamos todo o resto da vida buscando relações narcísicas. Apaixonamento é uma relação narcísica, né, em que nós imaginamos que a outra pessoa é nosso Deus, é nossa deusa, e nós imaginamos que vamos viver fusionados numa felicidade eterna, até que a gente descobre que a outra pessoa é outra, ela pode nos amar, nós podemos amá-la, mas vamos ter que aceitar também que ela é diferente, que existem limitações, que nós não vamos ter tudo o que nós queremos dela, nem ela vai ter tudo o que nós queremos. E isso tudo que a gente chama tecnicamente de oscilação entre relações narcísicas e relações edípicas faz parte de nossa vida e nós estamos constantemente nos defrontando com isso. Nós estamos falando aqui do ser humano em geral, né? Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho das características particulares da profissão médica e do estudante de medicina. Para que nós passamos a relação narcísica para edípica, nós temos que ter a capacidade de elaborar lutos. O que é elaborar lutos? É aceitar que as coisas não são do jeito que a gente gostaria. É uma perda. Vocês sabem que a palavra luto é usada principalmente quando a gente está enlutado por uma pessoa que morreu. Mas, na verdade, o luto é um processo amplo em que nós temos que aceitar não só a morte do outro, mas que as nossas expectativas não se realizarem, que o mundo não é como a gente quer, né, que o curso médico não é como a gente idealizou, que a nossa mente, nós não somos tão capazes e inteligentes quanto nós imaginávamos. Então, esses microlutos fazem parte do nosso dia a dia. O que diferencia uma pessoa com mais dificuldades de elaborar lutos, passar da relação narcísica para edípica, e que tem maior capacidade, então, de viver na realidade, de suportar frustrações? Aí é um assunto muito complexo, porque nós vamos ter fatores genéticos, constitucionais, da vida intrauterina, mas o que nós sabemos da psicanálise e das neurociências é que o início da constituição de uma mente mais ou menos sadia se faz no início da vida, nos primeiros meses de vida, e depende de uma relação íntima entre o bebê e o ambiente, em que o ambiente é principalmente a mãe. Quanto mais o bebê se sentir acolhido, amado, além da alimentação natural, né? Olhado, né? O olhar da mãe é muito importante, né? Assim como nós continuamos buscando um olhar carinhoso, todas as pessoas, né? Nossos amigos, nossos professores, né? Como é que eles nos veem, ou como é que nós nos vemos, né? Então, mas não é só a capacidade da mãe, há fatores constitucionais também. Então, existem bebês que têm mães maravilhosas, mas constitucionalmente eles não conseguem aproveitar esse amor que a mãe lhes dá. E há bebês que, mesmo que as mães tenham limitações, e todas as mães têm limitações, evidentemente, né? Eles conseguem usar o máximo possível da mãe. Inclusive, alguns bebês até são muito espertos em estimular
o carinho e o amor da mãe. Então, eu estou falando tudo isso porque a coisa é muito complexa, não depende só da mãe, depende de fatores genéticos e constitucionais também. Então, o bebê, ele vai ter que aceitar também que essa mãe tão amorosa e tão carinhosa tem a vida própria, ele tem que fazer o luto pela perda dessa mãe. E existe um mecanismo em que a gente abandona a mãe, mas essa mãe é introjetada dentro da nossa mente. Em outras palavras, a gente deixa que a mãe tenha vida própria, mas essa mãe boa fica dentro da gente, a gente se identifica com ela, e nós temos uma mãe dentro de nós, ou um mundo dentro de nós que nos dá segurança. Então, o bebê pode deixar que a mãe vá embora e ele fica bem. E a mãe volta. Mas aos poucos a mãe vai embora, ele tem que ter a vida dele e ele também vai querer ter a vida dele. Então nós dizemos que esse ser humano teve a sorte e as condições de ter um mundo interno mais coeso, né? Mais seguro, ele tem mais autoconfiança. Mas por mais seguro e autoconfiante que ele seja, sempre vão existir áreas da mente dele em que ele vai ficar confuso, não vai saber lidar, ele vai reviver situações de frustração que ficam também registradas na mente, situações de má elaboração de luto. Nós podemos usar o modelo do trauma. Todos nós vivenciamos traumas constantes que fazem parte da vida, e um dos traumas é quando o objeto, a gente chama objeto, o objeto é aquele ser humano que a gente investe emocionalmente, né? Quando o objeto não está disponível ou ele tem seus problemas e a gente fica com esses traumas, a gente resolve, mas eles ficam ali. Eles podem ser revividos a qualquer momento. E toda essa apresentação visa dizer para vocês que todos os lutos que nós elaboramos durante a nossa vida reativam traumas e lutos anteriores. Então vamos ver quais são os lutos principais que o estudante universitário sofre e depois nós vamos nos deter ao estudante de medicina. Em geral, o estudante está saindo da adolescência, está naquela fase de transição em que ele está passando de adolescente para adulto. O adulto sempre tem coisas adolescentes, ele continua a vida toda. E quais são os lutos próprios da adolescência? Quais são as perdas que nós temos na adolescência? A primeira perda é que nós desidealizamos nossos pais. Os nossos pais, eles não são os pais que a gente imaginava. Eles, para a criança e para o adolescente, em geral, os pais são seres infalíveis, superiores, os quais nós podemos sempre contar. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo que eles têm suas limitações, que eles têm seus problemas, que eles têm suas discordâncias, que eles pensam diferente da gente, que eles não nos compreendem e nós não os compreendemos. Então, vocês sabem que a adolescência é geralmente uma fase muito turbulenta. E essa turbulência tem a ver justamente com a tomada de consciência de que os nossos pais, por mais queridos que sejam, por melhores que sejam, eles não são como a gente gostaria. E os pais também sentem o mesmo em relação a gente, que a gente era aquela criança, aquele bebê que eles imaginavam. Então, esse é o primeiro luto que faz parte da vida. Mas é um sofrimento em que a gente fica ambivalente. Ambivalência é uma palavra da psicanálise, né? Em que a gente sente a mesma coisa de duas formas. A gente sente amor e sente ódio. A gente gosta e não gosta. A gente tem carinho e tem ódio. Né? Isso acontece com todos nós o tempo todo. Mas às vezes essa ambivalência é muito intensa e deixa a gente confuso. Não? Então, quando nós vamos entrar
na universidade, ou mesmo um pouquinho antes, a gente vai percebendo que nós não podemos mais contar com esse mundo maravilhoso em que qualquer problema que a gente tinha era resolvido pelos pais ou pela família, né? Ou pelo menos tinha uma ajuda. Então, esse momento ele é importante porque, ao mesmo tempo que é altamente frustrante, ele é altamente gratificante, porque é um desafio. A gente também sente aquela liberdade, aquela vontade de enfrentar o mundo, de conquistar o mundo, se sente livre, às vezes até para mostrar aos pais, né, o quanto nós somos capazes de mostrar ao mundo. Evidentemente, entrar numa faculdade de medicina já é uma gratificação imensa, né? É um orgulho imenso, e... mas ao mesmo tempo temos essa perda. Existem mais outras perdas que eu vou me reter mais rapidamente, né? Mas uma das perdas muito importantes é que, de repente, nós estamos com um corpo totalmente diferente daquele corpo de criança. O corpo de criança é um corpo que a gente controla. A gente pratica esportes, a gente dança, o corpo está numa boa, ele nos obedece, né? O que a gente quer, o corpo faz. Quando chega a adolescência, ele não obedece mais, né? A voz começa a mudar, principalmente os meninos, a voz parece feminina, a gente não controla mais o corpo. Aí aparece a sexualidade, que é uma coisa que não tem controle. Então, de repente você está tomado de impulso, de fantasias que não dá conta. É muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito intenso. E por vezes não há, traz culpa, traz medo, traz uma série de sentimentos que também a gente não vai ter tempo de ver aqui. Então, desabrochar da sexualidade é muito confuso. A maioria das pessoas resolve isso, mas sempre pode ficar alguns resíduos. Por exemplo, dúvidas em relação à orientação sexual, não? Eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou heterossexual, isso que eu estou fazendo é certo, é errado, e com meus impulsos, será que eu os controlo, que eu não os controlo, né? Meu corpo muda, minha face muda, se a pessoa não perceber que eu estou excitado, né? Eu sou uma menina que as pessoas vão considerar que eu sou fácil, que eu sou, ou como é que eu vou manter enfim, toda essa confusão que vocês sabem que todos nós vivenciamos. Então isso é turbulento, né? E traz uma série de conflitos, ainda que seja muito agradável, faz parte da vida, mas às vezes fica mais problemático para algumas pessoas, né? E principalmente se houver um ambiente, por exemplo, um ambiente de bullying, né? Um ambiente que mais agressivo, né? Que ataca, por exemplo, ataca as meninas, um ambiente machista, né? Que vai se aproveitar das meninas, homofóbico, né? Ambiente machista. Então, isso se torna uma realidade também, né? Que nos traumatiza e pode ativar dificuldades que a gente já tinha antes. Então, são luto para os pais da infância, luto pelo corpo infantil, né? E luto, e a gente tem que elaborar um luto, porque a gente agora tem um sexo, né? A gente, ou pode ser até bissexual, mas isso tudo, a gente não tem todo mundo à disposição, não? Tem que fazer escolhas. Bom, vamos então agora ir para o estudante de medicina, né? Em geral, o estudante de medicina foi uma pessoa que teve alguns recursos intelectuais um pouco maiores do que a média, né? Porque ele tem que enfrentar um vestibular terrível, uma competição desenfreada. Então, quando a gente estuda os estudantes de medicina, a gente descobre que, em geral, eles foram muito bons alunos, né? Ótimos alunos durante todo o curso,
E se não foram ótimos alunos, eles eram muito espertos para tirar nota, né? Então eles também tinham muita inteligência emocional para conseguir, de alguma forma, mesmo sem estudar, se sair bem nas provas. Né? Só que muitas vezes essa hipertrofia do lado intelectual pode esconder dificuldades emocionais. Então a pessoa pode se sentir muito capaz, muito inteligente, estuda muito, mas ela tem uma certa dificuldade nas relações humanas que não é perceptível porque a pessoa supre isso com as facilidades intelectuais. O primeiro choque que eu noto na minha observação é quando o rapaz ou a moça entra na faculdade de medicina e descobrem que eles não vão tão bem como eles iam antes de entrar na faculdade de medicina. É a primeira vez na vida que eles vão ser reprovados, né, que vão tirar notas baixas, que não vão conseguir dar conta de estudar toda aquela quantidade de matéria, né? E eles começam a se comparar com os outros colegas e verificam que todos os gênios de antigamente estão... acabou a genialidade. Então aí nós vamos ter um luto. Nós vamos ter que elaborar o luto pela nossa fantasia de que nós éramos gênios. Tá? Nós vamos nos transformar em seres humanos, claro. Devemos ter recursos e qualidades, mas o primeiro ano, geralmente a gente encontra quadros depressivos. O que é a depressão? A depressão é a tristeza pela tomada de consciência que nós não estamos dando conta do jeito que a gente estava. Essa depressão nem sempre se manifesta com uma tristeza, mas se manifesta com inquietação, com uma sensação de incômodo, com será que estou cansado, não sei, será que eu escolhi o curso certo, não estou dando conta, que vergonha, né? Como é que pode? Então começa a surgir tristeza, vergonha, cobranças, autocobranças muito grandes. Então essa é a primeira fase que todos vocês passaram, que às vezes continua pelo restante do curso. Mas, em geral, as pessoas vai superando e vai aceitando a realidade do jeito que ela é. Aqui que falta o diálogo, né? Se nós estivéssemos conversando, cada um de vocês poderia nos contar, né? Se viveu isso, como é que viveu, se está vivenciando, se alguma vez pensou em largar, gente que acha que tem que morrer, porque a vergonha é tão grande, né? Vocês sabem que nas universidades de ponta, né, Harvard e MIT e tudo mais, e nos cursos médicos das universidades de ponta, como é o caso de vocês, a depressão e a ideia suicida é maior porque este é um dos fatores, não é a causa. É um dos fatores. Se uma pessoa é muito exigente consigo mesma e vai para um ambiente que é mais exigente ainda, a pessoa pode sentir que não dá conta e ela não aceita suas limitações. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa que acontece quando o estudante entra na faculdade é que ele entra num outro ambiente. É um ambiente amoroso, há muito acolhimento, mas é também um ambiente que estimula a competição, estimula a comparação. Essa competição tende a aumentar durante o curso, porque as pessoas... É uma competição sadia, porque pode um empurrar o outro, né? Mas pode ser, algumas pessoas têm mais dificuldade, então, em vez de eles seguirem o seu rumo, a sua velocidade, o seu jeito, eles começam a se comparar muito com os outros, e nessa comparação vem muito desgaste muito grande, né? Então, aquele sujeito está... Eu preciso entrar na liga tal, mas na outra liga, mas eu preciso fazer estágio, mas tenho que ficar com aquele professor, eu tenho que começar a publicar trabalho científico, eu tenho que estagiar naquilo, ali. Ótimo, mas pode haver um exagero. Não? Pode haver um exagero na cobrança e a pessoa acaba entrando numa roda viva que acaba eventualmente entrando no que alguns
como chama de síndrome de burnout, né? Que a pessoa não, que no fundo é uma sobrecarga de exigência de cobranças que o curso médico ele predispõe a isso. Algumas pessoas se saem bem, outras pessoas mais vulneráveis têm mais dificuldade. Além do curso médico, existe toda a mudança de ambiente. Então, muitos de vocês saíram de casa e vão morar numa outra cidade e vão morar em república. O estudo da vida em república é muito interessante, né? Porque é muito gostoso morar numa república, mas ao mesmo tempo é um momento em que você descobre que existem pessoas diferentes de você, que você não combina, né? Que às vezes são chatas, ou às vezes são agressivas, ou são insuportáveis, e você tem que viver com elas, porque você não tem condições de mudar, ou então você está para tempo. Então você veja que você tem uma frente que é o curso, com um monte de exigências. Outra frente que são as relações humanas. Se você tiver sorte, você vai morar com amigos seus que vão te ajudar e vai ser ótimo, mas nem sempre as coisas são assim. E tem os problemas financeiros, né? Muita gente tem problemas financeiros, porque tem que custear o curso, tem que viver, né? Então, há outras cobranças, a cobrança de desempenho escolar, a cobrança de desempenho social, porque todos nós queremos, né, que as pessoas gostem da gente, e temos os desafios de ordem da busca afetiva, né? Que todos nós, de alguma forma, estamos buscando um parceiro, uma parceira, não importa homossexual, bissexual, né, mas alguém que nos complemente, né, que nos satisfaça, e isso é complicado, né? É uma das tarefas mais complicadas da humanidade, encontrar, e tudo isso vem junto. É claro que você está se desenvolvendo, está crescendo, está aprendendo com a vida, está aproveitando as experiências, mas muitas vezes você se sente sozinho, frustrado, largado, não tem com quem conversar, tem medo de conversar, tem vergonha de mostrar a tua fragilidade, né? Não tem amigos ou tem medo de mostrar para o teu amigo a tua fragilidade, e o teu amigo pode não compreender, tirar sarro, te diminuir, né? Você fica envergonhado, aí você vai se isolando, vai ficando triste, vai diminuindo tua autoestima, e aí você tem algumas saídas. Uso de álcool e drogas, por exemplo. O álcool e drogas fazem parte da vida universitária, né? Como recreativamente. Mas todos nós sabemos que em qualquer momento você pode perder o controle. Então há pessoas que preferem não experimentar drogas, e eu acho que elas fazem muito bem, porque elas não sabem o efeito que aquilo dará, né? Outras pessoas conseguem usar de uma forma recreativa, mas evidentemente às vezes a pessoa fica fora de si e corre riscos, né? Todos vocês já sabem das bebedeiras, né, que acontecem, em que as pessoas às vezes perdem a cabeça e se envolvem em atos autodestrutivos, né, sexuais ou agressões e tudo mais. Eu não estou querendo assustar vocês, nem eu sou moralista. Eu acho que tudo isso faz parte da vida e a gente tem que aproveitar, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente percebe que está havendo um exagero, um certo descontrole, e a gente geralmente não percebe, quem percebe são as pessoas próximas, né? Então, e qual é o objetivo disso? Evidentemente, o primeiro objetivo é a pessoa ficar no barato, se sentir melhor, mas a gente percebe que muitas vezes é também uma maneira de anestesiar a frustração, de anestesiar a tristeza, de anestesiar as cobranças que a gente não dá conta. Só que aquilo é eventual. Depois a coisa volta, e se a pessoa começa a ficar dependente do álcool e das drogas, aí isso vai ficando constante, e nós sabemos que no meio médico
a chance de você encontrar um produto, por exemplo, fentanil, né? O anestésico, que é usado rotineiramente, opioide qualquer, né? Nós conhecemos um monte de situações em que o estudante, ou residente, ou até o médico, né, infelizmente, acaba roubando, né? Acaba desviando a droga, porque a pessoa já está fora de si, né? Já perdeu o controle sobre si mesma. E, evidentemente, aí nós estamos numa área não de condenação, mas numa área de necessidade urgente de tratamento. Porque a pessoa não está fazendo aquilo porque ela é malvada, ela está fazendo aquilo porque ela está desesperada, né? E ela não vai conseguir viver se ela não se anestesiar com a cocaína, com o opioide e assim por diante. Então, e mesmo o álcool, né? Porque nós temos que tomar cuidado, como médicos, estudantes de medicina, nós não podemos condenar moralisticamente uma pessoa que está abusando. Nós temos que ajudá-la a que ela entenda por quê e fazer tratamentos que geralmente são tratamentos bem intensos, bem, a coisa não é uma coisa simples. A questão da sexualidade, evidentemente, a gente vai tentando, vai experimentando e vai se encontrando. Vocês estão percebendo que, no fundo, o que eu estou falando para vocês é que tudo isso faz parte da vida e a gente vai aprendendo com a experiência. Mas quando isso começa a trazer um grau de sofrimento maior, aí é a hora de procurar ajuda. Ajuda os amigos, primeiro, os professores. Na maioria das faculdades de medicina, eu imagino que em Botucatu também, eu não sei, existe um serviço de atenção à saúde mental de estudantes de medicina. Isso faz parte, inclusive. Isso, inclusive, dá pontos para a faculdade quando ela é avaliada. Então, é um estímulo das áreas de avaliação, né, para que isso aconteça. Então, aí é a hora de procurar esses serviços, lembrando que muitas vezes a pessoa não vai porque tem vergonha, porque ela se sente... Como é que vai? As pessoas vão ficar sabendo. A vergonha, eu acho que é um dos problemas mais sérios que vocês têm que enfrentar, né? Eu vou brincando com vocês que a gente tem que ser sem vergonha. Ter vergonha no bom sentido, de que a gente se aceite como ser humano e possa pedir ajuda. Eu aqui na Unicamp, né, onde eu sou professor, eu fui um dos montadores, há muitos anos atrás, eu fui um dos que montou esse serviço e eu continuo trabalhando nele como supervisor. E a gente percebe uma coisa interessante. Quando um aluno vai, logo os colegas começam a ir, e os amigos começam a ir também. É como se alguém precisa abrir, né? Então, e às vezes a gente já tem um problema, porque a gente tem que tratar vários amigos ao mesmo tempo, então a gente tem que dividir entre os vários terapeutas para que não haja interferência. É claro que o nosso serviço é muito antigo, então ele tem muito prestígio aqui na faculdade e as pessoas, em geral, buscam mais a pessoas que têm dificuldade. E, infelizmente, de vez em quando, nós nos defrontamos com situações em que a pessoa tentou suicídio, ou a pessoa trancou o curso, ou a pessoa entrou em algum surto, e nós não ficamos sabendo, porque ela escondeu até dos colegas, né? Então, isso, vocês vão ter que prestar atenção nos seus colegas. Não é difícil perceber quando alguém não está bem, não? Porque nós também não estamos bem, né? Nós todos passamos por momentos ou fases. À medida que o curso médico avança, existe também o choque com o cadáver, com a morte. Eu estou falando de episódios traumáticos. Traumáticos para todo mundo. Entrar na faculdade, a sexualidade, a mudança de casa, a situação financeira, são as cobranças, é a desidealização de que nós vamos sempre tirar boas notas e nós nunca vamos ser reprovados, né? A ideia de que todo mundo vai gostar da gente, e não vai, né? Nem nós vamos gostar de todo mundo, nem vamos gostar de nós mesmos, né? Vamos ter que elaborar esses lutos.
Mas há outros traumas que, como eu lembrei, né? O contato com a morte, o cadáver, a dissecação, a anatomia. Em geral, as pessoas elas se defendem disso como se nada tivesse acontecendo. Né? Inclusive, a gente usa o que nós chamamos de defesas maníacas, né? Que é levar tudo na brincadeira, é até muito engraçado, né? O que a gente faz, mas é uma defesa que nem sempre se mantém. Então, a gente, contato assim, bruto com isso, a maioria de nós enfrenta e sabe que vai encontrar, e a gente vai aprendendo, conhecendo nossos. Mas aí a coisa, os outros traumas em geral acontecem quando você entra em contato com o paciente. Porque aí você se livrou da anatomia, da fisiologia, da histologia, né? Graças a Deus, né? Acabou. Então, acabou aquela fase, né? E aí você vai entrar em contato com o paciente. Na maioria dos cursos, o contato com o paciente já se dá no primeiro ano, mas em geral é uma coisa mais superficial, né? Mais conhecer a relação com o outro, isso às vezes é difícil. Há pessoas que são mais tímidas, que têm mais dificuldade de falar, de ouvir, elas vão desenvolvendo isso naturalmente, os professores ajudam, e às vezes até a pessoa se surpreende, né? Vai se soltando. Outras têm mais dificuldades e tem que lutar, tem que tentar, né? Mas aí começa a fase em que você começa a ser responsável pelo paciente. Não responsável total, porque o curso médico, sabiamente, ele te dá uma tarefa, mas tem seu colega do sexto ano do internato que vai te ajudar, que por sua vez tem o residente que vai te ajudar, que por sua vez tem a profissão que vai te ajudar. Mas você já começa a imaginar quando não tiver mais residente para te ajudar. Quando você sair, é claro que você vai aprender, você vai se formar naturalmente. Mas se você é ansioso, desesperado, e todos nós somos de alguma forma, a gente já quer saber tudo. Né? Quer saber tudo e não vai conseguir saber tudo, a gente nunca vai saber tudo, nunca vai dar conta de tudo. E eu conheço pessoas, né, por exemplo, que ficam desesperadas quando se enfrentam com uma situação clínica que eles não sabem, e se deprimem, se condenam e não sabem que é muito fácil. É só pedir para o paciente esperar um pouquinho, marcar um retorno, vai no livro, pergunta para o professor, estuda como o maior médico do mundo também. Não vai saber. Ele vai estudar, vai consultar seus colegas e assim por diante. Depois há os pacientes que morrem, os pacientes que não melhoram, e aí a gente vai entrando mais uma vez em contato com as nossas limitações humanas e com as limitações da medicina. E a gente que imaginava que, sendo médico, nós íamos salvar o mundo, íamos salvar todo mundo, por que a gente escolhe a medicina? O que a gente sabe dos estudos é que a maioria das pessoas que escolhem medicina é porque, de alguma forma, vivenciou situações de sofrimento, às vezes que nem são conscientes, e ela tem uma vontade de ajudar os outros a não sofrerem. Né? São pessoas que passaram por situações de sofrimento, por doença na família, por morte na família, ou simplesmente são pessoas mais sensíveis que captam melhor o sofrimento das pessoas. Outras não. Outras elas vão fazer porque elas vivem no ambiente médico, tem família de médicos, vai se identificando com elas, mas evidentemente nessas famílias as pessoas também entraram em contato com sofrimento. Outras vão por prestígio, porque é uma profissão de prestígio, para ganhar dinheiro, né? E nada contra isso, mas em geral é uma mistura de tudo isso. Né? Então você pode, umas coisas predominam mais, outras menos, mas o que pode acontecer muitas vezes é que aquela fantasia de que você vai conseguir ajudar todo mundo se desfaz rapidamente quando você entra em contato com as limitações, não de você, limitações da medicina. Por mais avançada que esteja a medicina, quanto mais vocês estudam, mais vocês vão percebendo que há muitas limitações e
Estamos agora com a pandemia da Covid, né? O que se faz com a Covid hoje em dia? Exatamente o mesmo que se fez com a gripe espanhola em 1918. Não há nenhuma novidade. Então não houve nenhuma novidade. Lavar as mãos, máscara, distanciamento social. Nada de novo. Mas, felizmente, agora, hoje, né, que eu estou com vocês, a gente já tem vacinas aprovadas. Então, em 1918 não haveria vacinas. Mas muita gente morreu e muita gente vai morrer ainda, porque a medicina não tem condições. Nem sabia direito como é que era essa doença. Então, é contato com as limitações. Eu vou tentar encerrar, nós teremos muita coisa que falar ainda, mas existe um outro momento. São as crises, né? Eu chamo crise do primeiro ano, crise do contato com o paciente, com a doença, e temos a crise do final do curso. Porque a crise do final do curso é quando você sabe que você vai sair para o mundo. É mais ou menos o mesmo que aconteceu quando você saiu de casa, você sai da faculdade, você sai do hospital, e você vai enfrentar o mundo em que você vai ter que se virar. Né? E, claro, sempre vai haver ajuda, a gente tem que pedir ajuda, não pode ter vergonha, a gente vai estudar, vai pedir ajuda. E a gente vai se defrontar com um mundo real que não é muito amigo, não, porque qualquer profissão é difícil, né? Ser médico é difícil, existe todo um sistema de saúde complicado, existe toda a exploração do trabalho médico, as demandas, os empresários que se ganham dinheiro às custas dos médicos, né? Que são os donos. E tudo isso vocês já sabem, e eu espero, então, que isso que eu estou contando para vocês ajude vocês não a serem pessimistas, mas a entrar em contato com as limitações. E quando a gente entra em contato com as limitações e a gente as aceita, aí a gente é capaz de usar melhor os nossos recursos. Né? Que é mais ou menos o seguinte: você imagina que você está numa Ferrari, numa estrada, né, e que você vai andar 180 por hora. E depois você descobre que você não está numa Ferrari, que você está no Fusca. Não sei se você sabe o que é Fusca, acho que sabe. O Fusca, que é o carro que. O Fusca. Aí vocês falam: não, mas eu queria uma Ferrari. Vocês não têm um Fusca, então eu não vou andar. Eu vou desistir. Ou é uma Ferrari ou é nada. Oh, que vergonha andar de Fusca. Não, aí você descobre que o Fusca anda assim, ele anda 80, anda 100, anda 120, ele te leva até os lugares que você quer, só que vai ser mais devagar, não vai ser com todos aquelas acessórios que uma Ferrari tem, né? E você chega lá, mas você vai chegar dentro da medida do possível. E o que é chegar lá? É ser médico, é ser capaz de se desenvolver e se transformar numa pessoa independente, é conseguir trabalhar, é conseguir constituir família, é conseguir lidar com as frustrações, é poder cuidar dos pais que envelhecem, né? E muda tudo. Os pais que cuidavam da gente, agora nós vamos ter que cuidar deles. Então, todas essas mudanças que fazem parte da vida, que todos nós sabemos. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de aceitar. Outros não, têm mais facilidade. E a gente, conversando uns com os outros, né? Observando-se, isso que eu aconselho vocês. Se observarem o que vocês sentem, as suas emoções, né? Observarem se vocês estão se cobrando demais, se a tristeza que vocês sentem não é exagerada porque há muitas cobranças, né? Se a vontade de se embebedar é acima, é para anestesiar alguma coisa, né? E vocês irem se observando, e se vocês percebem que aquilo está exagerado, procurar ajuda. E
nós somos humanos, seres humanos, que sempre vivemos com outros seres humanos, e os seres humanos se ajudam, se apoiam e tudo mais. Mas também há seres humanos que adoram atacar os outros seres humanos, né? E destruir. Nós sabemos, a psicanálise diz que nós temos eros, que são os impulsos de vida, e nós temos tânatos, que é a pulsão de morte, que tenta destruir as coisas boas que nós temos. Nossas próprias coisas boas e as coisas boas dos outros. Então, nossa vida toda é uma tentativa de fazer com que a vontade de viver predomine sobre a vontade de destruir as coisas que nós temos, o meio que a gente vive. É isso aí. Não sei se a Beatriz e o Daniel querem falar alguma coisa. Gostaria de agradecer ao senhor professor por ter toda a disponibilidade com a questão de troca de horário. Muito obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai conseguir se identificar nesse conteúdo. E é isso, queria agradecer em nome da nossa coordenação grandemente, senhor, por ter aceitado esse convite. Acho que é isso. Tá bom, foi um prazer. Daniel. Só queria comentar, desculpa, doutor, é que a gente teve, né, uma introdução à psicanálise no terceiro ano, né, agora em EAD, na disciplina de psicologia médica, e a gente aprendeu, né, alguns termos, alguns conceitos da teoria psicanalítica, e eu acho que foi muito legal essa aula para a gente conseguir organizar, né, todas essas ideias dentro do nosso contexto e olhar para a nossa realidade. Eu acho que é uma coisa que, né, o estudante de medicina ele tem muita dificuldade em fazer. Como o senhor comentou, a gente tem, né, um serviço de apoio psicológico ao estudante, que é o CEAPS, e é um serviço muito bom, ele funciona, ele tem atendimento psicológico, com o psiquiatra também, mas eu acho que a maior dificuldade que eu percebo, assim, é a gente perceber, né, que a gente está precisando procurar o serviço. Apesar da gente saber que o serviço está ali e que ele funciona, apesar da fila e tudo mais, eu acho que um grande problema é o estudante perceber que ele precisa, né? E eu acredito que organizar dessa forma a palestra, né, considerando a palestra que o senhor deu, acho que ajuda muito assim, a gente a perceber, olha, tem alguns pontos realmente que são traumas, que eu preciso acessar, e a partir disso, né, procurar ajuda. Acho que foi muito legal nesse sentido. Saber também que são coisas que fazem parte do processo, né? A gente tem uma questão muito grande de individualizar o medo, a vergonha, de individualizar esses processos que a gente passa, que são coisas estruturais, que fazem parte do estudo de medicina, que fazem parte do estudo de qualquer assunto, né? Tudo tem seu processo, tudo tem as suas perdas no meio. Acho que foi muito interessante pra gente. É sempre muito bom ver que nós não estamos passando por aquilo sozinho, né? Acho que o ser humano tem essa coisa. Na identificação, a gente nota que, então, tá tudo bem. Se todo mundo está sofrendo, tá tudo bem. Acho que a partir disso, a gente consegue ou ferramentas melhores, ou perceber que não estamos lidando com aquilo da forma que poderia ser melhor pra gente, de uma forma mais saudável, e buscar ajuda. Acho muito importante a gente ter esses conteúdos para começar a notar essas situações. E acho que foi isso que o senhor trouxe, foi muito, muito construtivo mesmo. Muito obrigada. Tá bom, gente, um prazer. Tomara que vocês, que eu falei, ajude vocês a refletirem, a pensarem, né? Eu continuo à disposição com o que eu puder ajudar. Ok, professor, muito obrigada. A todos que estão nos assistindo, esse é o final da nossa palestra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar para a gente, que a gente arranje um meio aí de solucionar. Obrigada a todos. Eu vou deixar também, eventualmente, alguém pode querer me fazer alguma pergunta, né? Acho que agora a gente usa menos o e-mail e mais o WhatsApp, né? Então é 19991070071. Bom. Ok, professor. Muito obrigada. Aqui nós encerramos a nossa conversa com o professor Roosevelt e a programação do nosso CMAB continua. Até mais, gente.